Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Você viu na outra teleaula de Química que nós vivemos num mundo onde tudo se transforma. Hoje o homem está aprendendo a reciclar os objetos que produz, pois está cada vez mais preocupado com o meio ambiente e com a limitação dos recursos naturais. Mas essa transformação constante de tudo faz parte da própria natureza. Quando vemos qualquer matéria se transformando, como o ferro enferrujando, a árvore crescendo, a comida cozinhando, a madeira apodrecendo, enfim, quando vemos as coisas passarem de um estado para o outro, é difícil de acreditar que lá no íntimo da matéria está ocorrendo apenas uma mudança na posição dos átomos. O que acontece é que os átomos que pertenciam a uma substância passaram para outras substâncias, e com isso as características das duas substâncias mudaram completamente. Isso ocorre de forma natural ou artificial, mas como essas mudanças podem ser representadas? Você não sabe? Então fique atento, pois a teleaula de hoje está apenas começando. Na teleaula de hoje, você vai ver o que é uma reação química. Vai aprender a escrever uma reação química com fórmulas e acertar os coeficientes dessa equação. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Volta sempre, viu? Oi, Zezé. Oi, Aurélio, tudo bom? Tudo. Cadê o Clóvis? Ah, ele acabou de sair. Ele foi fazer umas coisas aí. Ele ia aproveitar e ia passar lá na Áurea. Ele tá super encucado com aquelas histórias de fórmula de química, sabe? Fórmulas? É, você lembra aquela história das pulseiras que a gente ficou calculando o peso e tudo? Ah, é, claro que sim, foi ótimo. Me ajudou a entender aquele problema da proporção dos elementos numa substância. Porque não adianta nada eu ter um montão de um dos elementos. É preciso ter todos eles na proporção certa. Porque senão sobra sem reagir, certo? Ah, então. Mas como é que a gente escreve essas reações usando fórmulas? Fórmula é uma maneira já estabelecida de fazer alguma coisa com palavras ou códigos precisos e bem determinados. Sabe o que é, Áurea? É difícil acreditar que quando a gente queima alguma coisa e vira tudo fumaça, são apenas os átomos que estão trocando de lugar. Eu sei, é difícil para o nosso senso comum pensar que uma comida apodrecendo são só alguns átomos que estão mudando de lugar. Mas, Clóvis, na matéria é isso mesmo que acontece. Áurea, eu gostaria de saber como é que se escreve essas reações. Isso não é difícil. Existem fórmulas para escrever essas reações. E pelo jeito você está doido de curiosidade para aprender como se escrevem essas reações usando as fórmulas, acertei? Na mosca. Eu vou te explicar. Mas antes, seria bom que você visse alguma reação e depois a gente escreve essa reação usando as fórmulas, tá bom? Vamos lá? Aqui, nós temos um pedaço de magnésio. Repare bem a cor dele. Agora vamos colocar o pedaço de magnésio na chama. Preste atenção e veja o que acontece. Você reparou na luz? E esse pó branco que se formou na queima é o óxido de magnésio. Bom, eu sei que para haver essa transformação do magnésio em óxido de magnésio, os átomos trocaram de lugar. Mas eu quero saber como é que se escreve essa reação com fórmulas. Em primeiro lugar, me responda. Quais são os reagentes e qual é o produto? O reagente é o magnésio. E o produto é aquele pó branco, o óxido de magnésio. Muito bem. O produto é realmente o óxido de magnésio. Mas e o reagente? É só o magnésio? Ué, mas não é o magnésio que estava queimando? Pensa bem. Ué, você tem alguma ideia? Eu não tenho ideia de como funciona essa coisa de átomos. Ô, Aurélio, você que está estudando química, bem que você podia me dar uma ideia, né? Claro, o que você quer saber? Essa coisa da matéria ser formada por átomos e isso dos átomos de uma substância passarem para outra, como é que é isso? Bom, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Os metais, por exemplo. Os metais são formados por amontoados de átomos do mesmo tipo. A mesma coisa acontece com as moléculas de gases. As moléculas de hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, por exemplo, também são feitas de átomos do mesmo tipo. Quando se aquece um metal como o cobre, por exemplo, na presença do ar que tem oxigênio, há uma reação e se obtém o óxido de cobre. Da mesma forma, queimando magnésio ao ar, se obtém o óxido de magnésio.
O ar? O oxigênio do ar, mas como eu não pensei nisso antes? Se o magnésio está queimando, significa que ele está reagindo com o oxigênio do ar. Portanto, os reagentes são magnésio e o oxigênio. Muito bem, Clóvis, é isso mesmo. Então agora vamos escrever essa reação química. Ou melhor, escrever uma equação química. Veja só. Para representar essa reação, nós escrevemos as fórmulas dos reagentes e as fórmulas dos produtos separadas por uma flecha. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Primeiro a gente escreve a fórmula dos reagentes. Magnésio e o oxigênio. Isso. Aí vem uma flecha e a gente escreve a fórmula dos produtos. No caso, o óxido de magnésio. Certo. Mas do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, nós escrevemos o sinal de mais entre os dois reagentes. Tá, e é a mesma coisa para os produtos? É claro, se tiver mais de um produto numa reação, a gente também escreve o sinal de mais. Mas vem escrever você mesmo para ver se você entendeu. Qual é mesmo a fórmula do magnésio? Magnésio é Mg. Cuidado. Lembra das regras para se escrever símbolos químicos? Quando o símbolo tem duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. Tá certo. Agora a fórmula do oxigênio eu sei. É O maiúsculo, não é? É, esse é o símbolo do oxigênio. Mas naquela reação, o magnésio foi queimado no ar. E no ar existe oxigênio gasoso. E no oxigênio gasoso, nós temos moléculas de oxigênio. E a molécula de oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Assim... Certo. Agora eu preciso colocar o sinal de mais entre as duas fórmulas, não é? Isso. Aí vem a setinha apontando para o produto da reação. E agora a fórmula do produto, que é a fórmula do óxido de magnésio, que é MgO, certo? Puxa, quem diria? Eu consegui escrever uma equação química. Você está contentinho, né? Só que falta uma coisa. Falta? Puxa, eu não consigo ver o que possa estar faltando. Falta acertar os coeficientes. Coeficientes? Mas que coeficientes? Os coeficientes estequiométricos. Pelo amor de Deus, assim você me bata no coração. Esteque o quê? Estequiométricos. Parece um palavrão, não é? Mas na verdade é uma coisa muito simples. Coeficientes estequiométricos são números na frente das fórmulas que servem para indicar com precisão a proporção em que os compostos reagem ou se formam. Mas como é que a gente acerta uma coisa dessas? O importante é ver se o número de átomos de cada tipo é igual nos reagentes e nos produtos. Em outras palavras, é ver se não ficou nenhuma substância faltando ou sobrando. Ah, já entendi. Aquela história da lei de Lavoisier. Exatamente. É ver se a lei de Lavoisier foi obedecida. Você se lembra da lei de Lavoisier, não é? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Você sabe que o papel e outros materiais são reciclados, transformados. Na verdade, nunca nada se perde na natureza. Não é possível criar um átomo nem fazer um átomo desaparecer. Ah, quer dizer então que numa equação química, o número de átomos de cada tipo do lado dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos de cada tipo do lado dos produtos, é isso? É isso aí. Eu tô aprendendo isso agora e tá fresquinho na minha cabeça. E tem mais. Cada átomo tem uma massa que é igual para os átomos do mesmo tipo e diferente de um tipo de átomo para outro. E como o número de cada tipo de átomo é igual tanto nos reagentes como nos produtos, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Bom, quer dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então eu preciso acertar os coeficientes para que o número de átomos de cada tipo seja igual nos reagentes e nos produtos. E como você faria isso na prática? Primeiro, dá uma conferida nos reagentes e nos produtos. Você tem um magnésio como reagente e no produto você tem óxido de magnésio. Agora, presta atenção no oxigênio. Já sei, o oxigênio está errado. Tem 2 oxigênios como reagente, que está formando um óxido de magnésio que tem um oxigênio só na fórmula. Já sei, eu vou apagar esse 2 aqui. Não, Cláudio, isso não, você não pode fazer isso. Se você apagar o número 2, você vai estar destruindo a molécula de oxigênio. Você não pode fazer isso porque o que reagiu com o magnésio foi o oxigênio molecular. Pense um pouco, o que deve ser feito para acertar a
quantidade de oxigênio que entra como reagente e a quantidade de oxigênio no produto. Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Não posso tirar o 2, isso eu já sei. Ah, e se eu multiplicar MgO por 2, o que acontece? Não. Aí o magnésio não dá certo, porque vou ter 2 magnésios no produto, sendo que só entrou um magnésio no reagente. Tenho outra ideia. Vou colocar 2 ao lado do Mg e 2 ao lado do MgO. Acho que agora acertei. Acertei mesmo. Dá só uma olhada. 2 magnésios no reagente e 2 magnésios no produto. 2 oxigênios no reagente e 2 oxigênios no produto. É isso. Agora está completo. A representação de uma reação por meio de fórmulas é a equação da reação, que é a maneira que os químicos usam para comunicar essa reação. Agora é fácil perceber que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. É a lei de Lavoisier. É isso aí. Oi, pessoal. Oi, O Clóvis. que vocês estão fazendo? Eu e a Zezé estamos tentando escrever uma equação química. Eu tô craque nisso. A Aura me deu umas boas dicas. Que tipo de reação vocês querem escrever? A da queima do carvão. Essa reação é muito interessante, porque ela pode resultar gás carbônico ou monóxido de carbono, dependendo da quantidade de ar disponível. Vamos ver a do gás carbônico. Vamos. A fórmula do carvão é C e a do oxigênio é O2. E a fórmula do gás carbônico, qual é mesmo? Eu sei, é CO2. Isso mesmo. Agora vamos conferir. Um carbono como reagente, um carbono no produto. 2 oxigênios como reagente e 2 oxigênios no produto. É isso aí, está pronto. Esse negócio de equação não é tão complicado, não. Principalmente depois que a gente aprende as fórmulas, né? É preciso prestar bastante atenção, só isso. E também escrever as fórmulas certinho. E depois acertar o número de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Nossa, depois de tanta informação, nada melhor que a revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que reação química é uma troca de átomos. Ligações entre átomos são quebradas e novas ligações entre átomos são formadas. Aprendeu também que equação química é a representação de uma reação química por meio de fórmulas de compostos. Viu que coeficientes estequiométricos são números na frente das fórmulas dos compostos numa equação química, que indicam a proporção em que os compostos reagem ou se formam, e que acertar esses coeficientes é escrever esses números de modo que o número dos átomos de cada tipo seja igual nos reagentes e nos produtos. Foi desse modo, determinando a massa de uma substância que reage com a outra, que os químicos conseguiram deduzir as fórmulas das substâncias. Hoje em dia pode-se calcular a massa dos reagentes e dos produtos a partir de uma equação química, e isso é muito importante em processos industriais.